Queridos irmãos, boa noite, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Quero transmitir uma mensagem. Se você gostar, dê o seu like, pode compartilhar. Eu sinto no meu coração de transmitir esta mensagem. É uma mensagem exclusiva para crentes, em especial para aqueles que têm cuidado com a doutrina da palavra de Deus. Vemos pela Bíblia Sagrada os profetas sendo usados no Novo e no Velho Testamento. No Novo Testamento, temos a advertência dos servos de Deus, como o apóstolo Paulo, Pedro, Marcos e Lucas, em especial o apóstolo Pedro. Em 2 de Pedro, ele disse: Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Esta palavra haverá é para o nosso tempo, é para os dias de hoje. E ele disse isso há 2000 anos atrás. Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá. Estaria para o futuro. E 2000 anos atrás, o futuro de 2000 anos atrás é no nosso tempo. E isso está se cumprindo em larga escala. A preocupação do Senhor Jesus Cristo seria que os seus discípulos não fossem enganados. O Senhor Jesus Cristo deixou dito que ele iria para os céus, mas ele não deixaria os discípulos órfãos. Ele voltaria para eles. E 50 dias depois, ele mandou o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, não pode ver e nem conhece. Mas os discípulos iriam receber, e o Espírito Santo iria fazer eles lembrar de toda a palavra que o Senhor Jesus Cristo tinha dito para eles. Todo o ensino que o Senhor Jesus passou para os discípulos, o Espírito Santo ativou dentro do coração deles os ensinos preciosos do Senhor Jesus. E os discípulos aplicaram o coração em obedecer a palavra de Deus, e logo após a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua partida para a glória, quem os consagrou, os discípulos, a apóstolo, foram as suas perseguições, os seus sofrimentos. Os apóstolos do Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava aqui, eles não eram apóstolos, eram discípulos. Em outras palavras, aprendizes. Tem um provérbio popular no nosso tempo que diz: aquele que não se assenta para aprender não pode se levantar para ensinar. A Bíblia não diz isso, mas é um provérbio popular dos nossos dias, e isso é real. Os discípulos tiveram o gabarito, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, para pregar e para ensinar a preciosa palavra do Senhor. Tanto que o apóstolo Pedro chegou a dizer para o povo: Irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição no meio de vocês. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus também aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 28. Olha o que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Bispos são os presbíteros,
são os anciões, que o Espírito Santo constituiu para apacentar a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é contida de seres humanos, homens e mulheres que, ouvindo a pregação do Evangelho, aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia é clara quando diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia é clara que diz que o autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. É claro que o mundo está cheio de fé. A Bíblia diz que muitos creem em cavalos, em carros e em cavalos. Mas a fé dos servos de Deus está firmada em Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da fé bíblica. E a fé bíblica está para nós como testemunhos vivos no livro de Hebreus, capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Através dela, Abraão venceu, Isaac venceu, os santos do Velho Testamento batalharam pela fé e eles tiveram experiências gloriosas e deixaram o seu legado através da fé. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram diante da estátua. Pela fé, Daniel, na cova dos leões, ficou firme na sua fé, na sua confiança diante de Deus. Pela fé, Noé aplicou seu coração na voz de Deus e foi obediente em sua geração. Ainda que os seres humanos do seu tempo não acreditaram em Deus, não acreditaram na mensagem que Noé pregava, mas ele se manteve firme e a sua família deixaram grande legado para o mundo inteiro. A fé fez os valentes lutarem e vencerem. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo criou a fé através da sua palavra, através das suas obras. Ele começou a pregar a palavra de Deus, dizendo: eis que o reino de Deus está entre vós. Mas eles não deram caso, não acreditaram. Mas no dia a dia ele foi provando aos seres humanos o porquê ele estava aqui. Ele foi escolhendo um por um dos seus discípulos e no dia a dia estava falando com eles, ensinando eles. Até que então os seus discípulos assistiram o primeiro milagre. Ele transformou água em vinho. Desde então os discípulos começaram a ver nele e a enxergar nele a diferença. Porque ele era um ser humano simples, comum, igual aos outros. Só que a sua palavra era diferente. As suas obras eram diferenciadas. Jesus Cristo, poderoso em palavras, poderoso em obras. No dia a dia ia criando a fé. E os discípulos, vendo ele falar e agir, começaram a acreditar e a confiar mais e mais
na pessoa do Senhor Jesus e na sua palavra. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus estava com seus discípulos e estava indo de barco para outro lugar. Os discípulos alegres conversando com ele. Mas em determinada ocasião, os discípulos deixaram de conversar com ele e ele então sentiu sono e foi tirar um cochilo na polpa do barco. E os discípulos perceberam que os ventos contrários começaram a soprar e soprar de maneira forte. E eles começaram a ter medo, mesmo com Jesus. Eles começaram a sentir medo. Mas alguém teve uma ideia: vamos acordar o mestre para ele ver o que está acontecendo. O mestre, calmo, sereno e tranquilo, acordou. E quando ele viu que os discípulos estavam amedrontados, acredito que ele olhou para os seus discípulos e viu medo neles. Jesus Cristo então olha para o mar e ele fala ao vento: vento, aquieta-te. Imediatamente o vento cessou, o barquinho voltou à normalidade. Os discípulos ficaram atônitos. Quem é este que até o mar lhe obedece? Eles não tinham a total noção de quem seria aquela pessoa, aquele homem. Eles apenas conheciam ele como um homem bom, como um homem pacífico, mas eles não sabiam na totalidade que aquele homem, além de bom e ser pacífico, era poderoso também, um homem de autoridade. Muitos começaram a ver no Senhor Jesus Cristo esse poder, essa autoridade. Uma certa ocasião, dos centuriões romanos chegou para Jesus Cristo para pedir um socorro, dizendo as seguintes palavras: Senhor, o meu empregado está em casa, ele está enfermo. Peço um socorro do Senhor. E Jesus Cristo disse: eu irei lá. Ele disse: não, não precisa. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa, mas diga apenas uma palavra e meu criado sarará. Eu sou um homem assim, igual ao Senhor, um homem de autoridade. Ele não estava dizendo que era poderoso, que era Deus, porque ele não sabia desse mistério. Ele disse: eu sou um homem assim, igual ao Senhor, um homem que tem autoridade sobre pessoas, e ele tinha mesmo. Ele era um centurião romano. 100 soldados estavam sobre o seu domínio. E ele disse: Senhor, eu sou igual ao Senhor. Eu digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, e ele vem. E Jesus Cristo então olhou para os seus discípulos e disse: olha, nem mesmo dentro de Israel encontrei tanta fé. A coisa preciosa, uma das mais preciosas, ou a mais, que o Senhor Jesus deseja ver nos seres humanos é a fé. Fé ativada na sua pessoa, na sua palavra. Porque o mundo está cheio de fé. Está cheio de dogmas, de santos, de preceitos, de religiões. Uns creem em carros, outros em cavalos, mas o que o Senhor Jesus mais quer é que o ser humano venha acreditar nele e na sua palavra. Jesus Cristo, então, liberou a bênção e o seu criado recebeu a cura. Porque o Senhor Jesus Cristo é o autor e o consumador da fé. E todos que aceitam a Jesus, é necessário conservar, guardar a fé, a confiança
na pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. O que mais Satanás tem procurado fazer ao longo do tempo é colocar tropeço diante daqueles que creem em Deus, que têm fé em Deus, que confiam na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a coisa que ele mais está usando para abater, desestabilizar os servos e servas de Deus, não é apenas desanimando eles, mas é fazendo eles caírem, tropeçarem. E no nosso tempo, nós vemos que o escândalo está borbulhando, lideranças estão se vendendo, pastores estão se vendendo, trocando os valores. Infelizmente, muitas ovelhas do Senhor Jesus Cristo estão dentro de um labirinto, parece que sem saída, porque o seu líder, o seu pastor, o seu mentor tem vacilado. E quando o vacilo não vem, as mídias, muitos têm trocado os valores cristãos e começado a ensinar heresia e heresias de perdição para suas ovelhas. E a Bíblia nos adverte a não seguir cegos, porque quem segue cegos, ambos poderão cair no abismo. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer para a igreja do seu tempo, irmãos, ele sabia que a sua partida estava perto. E ele então disse, irmãos, eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, que não perdoarão o rebanho. E foi exatamente isso que aconteceu no tempo dele. Depois da morte do apóstolo Paulo, muitos pastores, presbíteros, evangelistas perderam as forças. As lutas vieram, as perseguições vieram. E grande parte deles não aguentaram as lutas, as tentações, as tribulações. Não sustentaram o ensino do apóstolo Paulo. Deixaram de doutrinar a igreja. Deixaram de admoestar a igreja com as sãs palavras do Senhor Jesus, através do ministério do apóstolo Paulo. E aí a igreja entrou em decadência e fecharam-se as portas. Hoje, as igrejas da Ásia, vemos apenas a história delas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Quando o anjo do Senhor veio para João e passou a revelação para João, João viu as seguintes visões. As primeiras visões que João viu. Ele viu 7 castiçais de ouro e um ser andando no meio dos 7 castiçais. E ele então ficou sem força e caiu. E este ser, que é o Senhor Jesus, já ressuscitado, glorificado, colocou a mão sobre ele, a mão direita, e entregou a palavra pura e profética para João. E a ordem do anjo é para João escrever o que estava vendo. E veio então a mensagem de advertência para os pastores das 7 igrejas da Ásia. E para cada pastor veio advertências.
O único pastor que não veio advertência para ele foi o pastor da igreja de Filadélfia. Olha o que foi dito para o pastor da igreja de Filadélfia. Olha o que foi dito. Está no Apocalipse, capítulo 3 e verso 7. Ao anjo da igreja, quando diz aqui anjo da igreja, é o pastor da igreja. A maior responsabilidade das igrejas está nas costas, nos ombros do pastor. Um pastor sábio, igreja sábia. Um pastor santificado, igreja santificada. Porque o ensino do Senhor Jesus Cristo, ele passa pelo ministério. E o ministério é apóstolo, pastores, evangelistas e presbíteros. Hoje, na apóstolos, não existe mais. Os apóstolos da igreja do Senhor Jesus Cristo foram os 12 que passaram, mas ficou para hoje os pastores. E olha a advertência do anjo do Senhor ao pastor de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. O que é santo é Jesus Cristo. O que é verdadeiro, Jesus Cristo. O que tem a chave de Davi é Jesus Cristo. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre, é Jesus Cristo. Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus foi o que abriu a porta da graça para a igreja entrar. E pelo que vemos, a porta da graça, um tempo estabelecido por Deus. Ao longo de 2000 anos, Jesus abriu esta porta através da sua morte e ressurreição. Jesus Cristo fechará esta porta através do arrebatamento, através do harpazo. Mas olha o que vemos aqui. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que é a porta da graça. Ninguém pode fechar, a não ser aquele que abriu. E olha o que diz aqui: tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste meu nome. O pastor desta igreja guardou a palavra da paciência e não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo com os pastores de hoje? Não estou generalizando, não. Mas o que está acontecendo com os pastores de hoje? Que devem segurar a fé, a confiança, devem primar pelos valores da palavra de Deus, mas estão trocando os valores. Através da apostasia, através de heresias, através de um falso evangelho que estão hoje disseminando. Pasmem vocês. Tem pastor respeitado no nosso tempo. Um pastor que ele é cego, mas ele é muito famoso. Muito usado por Deus. Mas lançou um curso e cobra por esse curso. E ele está dizendo que vai programar anjos para ajudar quem entrar no seu curso a prosperar. Esta é apenas uma das milhares e milhares de heresias que estamos vendo no nosso tempo. É bala ungida, é rosa ungida, é vassoura ungida.
pastores até vendendo terreno nos céus, pastor mandando a sua foto em calendário e dizendo para os crentes que levarem a sua foto com o calendário para sua casa, e ele autodeclarando que quem tiver a sua foto nesse calendário na sua casa, os demônios não vão entrar na sua casa. É esse tipo de evangelho que nós estamos ouvindo nos nossos dias. A simplicidade da palavra de Deus, o evangelho simples e puro, está escasso de ouvirmos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Foi o apóstolo Paulo que disse. Ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos, os santos de Deus, a igreja de Deus. É claro que quem aperfeiçoa ela é o Espírito Santo através da pregação, através do ensino, mas o ensino do ministério. O pastor tem que ser equilibrado, o presbítero tem que ser equilibrado, o evangelista tem que ser equilibrado, aquele que lidera tem que ser equilibrado e ensinar a palavra de uma maneira equilibrada para o povo de Deus. Mas em larga escala não é isso que estamos vendo, que estamos presenciando nos nossos dias. O que impera hoje é a mensagem, é a teologia da prosperidade, é a mensagem, é o ensino neopentecostal. E parte do povo de Deus estão perdidos dentro desse labirinto de falsos ensinos. Voltamos àquilo que o apóstolo Pedro disse, irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negando assim o Senhor a quem resgatou. E ele disse mais, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tem pastores hoje ensinando que arrebatamento não existe. Tem pastores hoje ensinando e dizendo, afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisamos, meus irmãos, aplicar mais e mais o nosso coração, a nossa fé, na pessoa gloriosa do Senhor Jesus e na sua santa e bendita palavra. Porque o Senhor Jesus, preocupado, ele disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ele sabia que o engano iria crescer muito. E hoje o engano está aí, borbulhando. Nem tudo que reluz é ouro. Devemos tomar cuidado para não sermos enganados por ninguém. Eu vou parar por aqui. Hoje, o povo não está tendo força para orar. Nós não estamos alcançando força para orar. Quando vamos nos cultos, geralmente, é música egocentrista, músicas que amassagia o ego de pregadores, da liderança. O louvor, que deve ser para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, para a pessoa do Senhor Jesus, está escasso.
É claro que o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? A Bíblia diz em longa escala que, no fim dos tempos, iriam ter comichão nos ouvidos para não querer ouvir a sã doutrina. O apóstolo Paulo disse também que amontoarão, no fim dos tempos, doutores conforme as suas próprias concupiscências. E ele disse mais, que ia haver, no fim dos tempos, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. E ele disse: desses tais afasta-te. E para Tito ou Timóteo, eu não sei qual, mas ele disse: e tu tens seguido a minha doutrina? Fé, mansidão, longanimidade, bondade. Paulo deu para esse seu irmão jovem o seu legado, a sua doutrina. Em uma certa ocasião ele disse, eu não me lembro onde está, mas ele disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quais são os líderes hoje que têm esse gabarito para dizer isso abertamente à igreja? Está difícil. A palavra de Deus é soberana. Cabe a nós nos mantermos firmes, de pé diante da presença do Senhor nosso Deus no nosso dia a dia. Porque o pecado está aí, o engano está aí. A falsidade está aí. Os falsos profetas estão borbulhando, em especial no YouTube. Devemos aguçar a nossa fé, a nossa visão espiritual, para discernirmos o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro. Porque nem tudo que reluz é ouro. Tem muitos aí chamando Jesus de Genésio e o povo acreditando. Quero parar por aqui. Se você gostou dessa meditação, compartilhe. Dê o seu like. É claro que os meus irmãos que vêem as minhas mensagens se esquecem de dar like, mas tudo bem. Mas se você gostar, compartilhe a mensagem pregada neste canal. Que a graça e a paz da parte de Deus seja abundante sobre a sua vida. Deus os abençoe.